casada com Cássio, da Igreja Casa de Oração de São Torquato, no Espírito Santo. E juntos nós somos missionários entre os povos ribeirinhos no Amazonas pela missão Pioneiros. Eu venho agora falar para vocês sobre um pouco da experiência que eu tive lá no Amazonas, numa comunidade chamada Vila Borges. Lá nessa comunidade é bem difícil o acesso a ela, porque o catolicismo é muito grande e o sincretismo religioso também. Mas nós colocamos como alvo no coração de alcançar essa comunidade. E começamos a fazer algumas visitas. Algumas casas não nos recebiam bem, mas outras recebiam com todo o coração. Os ribeirinhos abriam o coração e a casa e tudo que eles tinham de melhor para dar. Numa das casas a gente conheceu a família e uma grande mulher chamada Luzinira, também conhecida como Luzane. E ela tem muitos filhos e ao redor da casa dela tem muitas outras casas que são da família dela, irmãs, primos, tias, sobrinhos que moram lá. Essa mulher, ela já tinha sido evangelizada, já era cristã e já tinha passado por situações muito difíceis de outros missionários que tinham entrado lá e aconteceram coisas difíceis que acabaram fechando uma congregaçãozinha que tinha sido aberta na casa dela, no mesmo lugar, e ela e sua família ficaram bem decepcionados com essa questão cristã, de igreja, religião. Mas ela recebia a gente de coração, porque ela sabia que Deus sempre tinha uma palavra para encorajar. E nesse meio termo em que a gente fazia visita, fazia atividades, eu conheci não só ela e a família, mas umas jovens que são da família dela e outras não, mais ou menos umas 8. E essas jovens, elas estavam numa situação bem de risco, em que lá no Amazonas, nos ribeirinhos, a promiscuidade, essa área sexual é muito avançada. E crianças de 10 anos, às vezes até 9 anos, já têm relações sexuais com jovens de 17, 15 anos. E essas meninas tinham entre 11 anos e 21 anos. E em oração, em conversa com uma outra missionária, eu resolvi ter uma iniciativa para ocupar a mente dessas meninas. E não só fazer o discipulado com ela, que toda semana a gente fazia discipulado com essas meninas, mas também passar alguma atividade para que elas ocupassem a mente e não ficassem pensando em namorar, em ficar, em procurar esses rapazes. Então, o nosso grupinho de discipulado éramos eu, essa jovem senhora e essas meninas. Então a gente começou a fazer discipulado e abordar essas questões da sexualidade, de relacionamento. E então eu tive a ideia de fazer um artesanato, de ensinar artesanato. Eu não sabia fazer artesanato, assim, eu gosto de artesanato, mas eu não sabia fazer. Então eu arrumei algumas revistas, comprei algumas revistas de artesanato com fuxico, em tecido. Então eu ficava em casa, aí eu abria a revista, pegava o tecido, cortava, comprei o material todo, aí fazia, aprendia, no outro dia eu ia lá para a comunidade, me reunia com elas, fazia discipulado e ensinava elas a fazer esses florzinhas de fuxico. Então eu dava tarefa para elas toda semana fazerem tantas florzinhas e entregar para mim. E estimulei elas a fazer alguma coisa, vender a florzinha, botar numa tiarinha, botar numa bolsinha e assim, se sentirem valorizadas e venderem e ganharem o seu dinheirinho e saber que aquele trabalho foi feito com coração. E não só ela, mas essa mulher, a Luzane, ela também sentiu o desejo de fazer isso e vender. E ela se descobriu como uma grande artesã. Ela começou a fazer várias florzinhas e um parente, uma amiga, alguma coisa, não me recordo agora, ensinou ela a fazer bolsas de crochê. E ela começou a fazer essas bolsas usando crochê e usando material reciclável vindo de galões de água sanitária, galões de óleo diesel, galões de plástico, que lá é muito usado por causa das embarcações. E ela começou a reciclar e fazer essas bolsinhas. E ela começou a me mostrar, olha, Mari,
eu fiz essa bolsinha aqui, eu vou pegar a florzinha que eu aprendi com você e vou botar na bolsinha e vou vender. Aí eu falei, Luzane, venda, porque isso é tão bom, você vai ter seu dinheirinho, você vai se sentir tão importante. É tão bom a gente poder transformar a nossa vida e não ficar só nessa vida sedentária, porque as mulheres ribeirinhas, elas trabalham na roça, cuidando de casa, mas elas não têm outra atividade, a não ser a atividade familiar. E quando elas terminam, elas ficam muito sedentárias. Então essa mulher dia e noite começou a fazer várias bolsinhas. Lá não tem energia elétrica, só gerador. E às vezes ela não tinha nem energia, mas ela acendia a vela e ela começava a fazer o tricôzinho dela. E então, até que chegou um dia que ela falou pra mim, Mari, eu tô vendendo essas bolsinhas na comunidade. Esse mês eu peguei R$ 400, já vendi várias bolsinhas. E eu fui na cidade chamada Maués, que é a cidade onde eu moro atualmente, e lá tem uma feirinha de artesanato, e eu consegui conversar. E eu sou fornecedora agora dessas bolsinhas na cidade de Maués, agora eu vendo. Então, assim, pra mim, eu fiquei, assim, muito feliz, muito animada de saber que não sou eu, mas Deus nos usa para ser canal de bênção para essas pessoas. Que o nosso trabalho não é vão. Eu pude encorajá-la numa coisa que estava dentro dela, que ela já sabia que podia fazer quando ela começou a tocar as mãos e ver aquilo acontecendo, aquela coisa linda acontecendo, ela podia se empoderar daquilo e podia ser feliz dessa forma, vendendo tudo. E não só o evangelho chegou ao coração dela, a vida dela transformou, mas por completo. Hoje ela tá super bem na igreja, ela voltou para uma outra igreja séria que tem lá e ela dá aulas na escola dominical, ela faz visitas nas casas, ela cuida da família dela com mais carinho ainda, ela vive uma vida devocional, assim, invejável para muitos cristãos. No ano passado, ela chegou para mim e falou assim, eu fiz um desafio no início do ano de ler a Bíblia em um ano. E dei um papelzinho de calendário de leitura bíblica. E quando chegou em outubro, ela chegou pra mim correndo e entregou o papelzinho na minha mão. E ela fez, olha, eu já terminei minha leitura. Então, assim, eu fiquei espantada de ver a dedicação dessa mulher. Como Deus transformou a vida dela integralmente. Não só a vida espiritual, mas a vida física, os planos para o futuro. E eu queria mostrar para vocês o que eu falei agora. Eu vim agora para Recife e ela me presenteou a minha mãe com uma bolsa linda. Eu quis ficar para mim, mas ela disse que já estava direcionada. E a bolsa vem essa aqui. O trabalho dela, ela faz toda em crochê. E dentro, eu não sei se vocês conseguem ver, mas é de material reciclado de plásticos. E essa bolsa ela fez com muito carinho e deu de presente. E saber que Deus transformou a vida dela a ponto dela poder se sentir amada por Deus e sentir que pode fazer alguma coisa pelo reino. Ela é muito bem vista na comunidade como uma mulher de Deus. E eu quero encorajar vocês, missionários, que estão assistindo esse vídeo, a não desistir da luta. A saber que, às vezes, a gente faz uma pequena coisa, uma pequena atividade, e acha que não vai dar fruto, acha que a pessoa não entendeu, não aprendeu. Mas de um grupo de 8, 9, uma saiu dali encorajada a fazer e venceu. Então, às vezes, a gente acha que não valeu a pena, mas vale a pena. Investir na vida espiritual, investir na vida do povo que você está trabalhando integralmente. Orar por essa pessoa, caminhar com ela, cuidar dela, saber que nós somos falhos, eles também, somos todos falhos. Mas nós sabemos que dependemos do Senhor, que Ele é nossa força, Ele direciona, Ele cuida e que tudo que a gente sabe fazer, todo o conhecimento que a gente aprende, ele não pode ficar guardado, mas ele deve ser passado à frente, passado adiante. Então, se você sabe, se você tem alguma atividade, alguma habilidade, seja ela qual for, use para o reino. Invista em pessoas, invista em vidas, porque pessoas podem ser transformadas. É isso que eu queria falar para vocês. Agradeço muito a oportunidade. Deus abençoe a todos. Que Deus renove as forças, a esperança.